Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 26 de fevereiro. O Ibovespa apresentando aqui mais um dia de estabilidade, menos 0,1%, indo lá embaixo, voltando a subir. Então, por enquanto, o Ibov, na minha avaliação, vai apresentando um sinal um pouco mais de força dentro dessa tendência de alta, porque tem aqui, vou até colocar em azul, tem aqui um pivô de alta, vou botar aqui um pouco mais inclinado, um pivô de alta e a correção acontecendo mais no tempo, com a expectativa um pouco maior de romper para cima, então, visto que está dentro de uma tendência de alta. Só que pelo gráfico semanal não consigo ver um movimento tão forte para cima ainda. E essa é a minha leitura, tanto pelo semanal como pelo mensal, não consigo identificar algo tão expressivo para cima. Então a gente está no algo bom que abre a chance de ter esse movimento aqui para cima, mas por enquanto ainda não consigo ter esperar tanto desse movimento para cima, de maneira geral, falando do Ibovespa. Então pode ter um rompimento ou mesmo e depois voltar aqui para baixo para testar os 50 mil pontos, mas de maneira geral esse é o cenário gráfico do Ibovespa. E enquanto isso a gente vai buscando uma outra compra aí, de maneira geral está mais para compra do que para ponta vendedora. PETR4, Petrobras, queda hoje de 1,17%, foi lá, bateu no gap, no fundo anterior, não conseguiu se manter acima, não conseguiu gerar sinal acima dessa região, gerou foi a perda da mínima e gerando um topo descendente, não andou muito também, porque para mim está tudo isso aqui é um movimento de baixa, e aqui seria o primeiro dia de um movimento de alta. Vamos ver se amanhã concretiza, ou seja, volta até para cima dos 9,52 para concretizar esse movimento aqui de subida. Mas lembrando, a tendência do papel é o que? Indefinida. A tendência passa aqui, ó, olhando para o semanal fica mais claro aqui, ó, a quantidade de semanas aqui de forma lateral, vai lá em cima, volta, mas não tem uma tendência tão definida. No mensal a tendência ainda, até no médio prazo a tendência é de baixa nesse ativo. Então ainda não identifico oportunidades que atendam aos meus critérios em termos de swing trade na PETR4. Foco ainda continua sendo ou ponta compradora através de fundos ascendentes no gráfico de 15 minutos, melhor ainda que essas sinalizações acontecessem acima aí dos 9,40, mais interessante. E para a ponta vendedora de day trade, ameaçou subir e veio aqui para baixo dos 9, onde ela está mesmo, abaixo desses 9,25, topos descendentes também no gráfico de 15 minutos, algo parecido com o que eu comentei na última videoanálise. Vale 5 iniciou um movimento de subida, mas o movimento de subida nem conseguiu superar, ele dá sequência pelo menos de 2 candles ascendentes. A ação já veio para baixo, ou seja, tudo um único movimento de queda. Ah, Dalton, mas tem aqui uma tentativa de subida. Tem, isso é um pivô de baixo. Pode até ser um pivô de baixo, mas se você dá um zoom menos no gráfico, quais são os movimentos mais importantes? É isso aqui. Foi algo aqui, deu uma enrolada no meio. Mas enfim, um movimento de baixa que a gente tem aqui na Vale. Respeitando o suporte, a queda de hoje de 3,87%, respeitou o suporte na faixa dos 18,28. Dentro do que eu tinha falado aqui, assim, em termos de planejar alguma compra nesse ativo, seria através de um fundo ascendente. Eu não consegui identificar algo que me atendesse em termos de entrada até agora para swing trade na ponta compradora da Vale. Porque tem que ser mais criterioso no ativo que a tendência de prazo maior ainda não colabora, não ajuda. Então, de maneira geral, eu não vejo ainda venda, só se for da mesma forma da Petro. Venda, para mim, só se for de day trade, igual hoje que aconteceu, essa queda mais forte, perdendo aqui as mínimas anteriores, abriu a possibilidade de se trabalhar em venda de day trade na ação, principalmente após a perda da mínima da primeira hora de pregão, seria uma das alternativas. Projetando esse tamanho desse candle aqui para baixo, seria um dos pontos de possível botar o lucro no bolso em termos de day trade para venda no pregão de hoje. Amanhã, da mesma forma, topo aqui para baixo dessa região que ela se encontra, no topo no G60, principalmente perdendo aqui os 18,34, seria essa alternativa. E para compra, se voltar para cima aí dos 18,55, fundo ascendente no G10 ou no G15, seria para day trade na ponta compradora. Que ainda, como eu disse, no movimento de baixo pode iniciar um movimento de subida.
Demais ativos, BVMF3. BVMF3, a gente encerrou a posição da BVMF3 hoje em R$ 9,93, com ganho de 2,37% e um crescimento do capital de 0,37%. Saí devido a movimento aqui um pouco engasgado em cima da zona de resistência e perdeu a mínima, que está com mínimas ascendentes no G60, perdeu a mínima e depois conseguiu até ganhar força e fechar nos R$ 10. Até comentei em cima da mensagem de fique de olho, onde eu falei que encerrei a posição e colocando o resultado, que se ela, não tem problema se ela voltar aqui, romper aqui para cima dos R$ 10. Se ela romper, dependendo do que ela fizer na sequência, seja pelo G10, pelo gráfico diário ou pelo gráfico de 60 minutos, eu estaria atento para buscar compra, melhor ainda, acima dos R$ 10. Por outro lado, Natura nos proporcionou prejuízo, a ação rompeu aqui para cima, primeiramente esses 28,69, aí recuou, e aí eu estabeleci lá, olhando para um gráfico de menor periodicidade, até menor do que de 60 minutos, que se ela voltasse a romper aqui para cima essa região, aí bater nessa região de 28,69, eu pularia fora dessa posição. Então foi uma operação encerrada com a perda de 2,14% e reduzindo o capital em 0,31%, ou seja, matando aí quase todo o ganho da BVMF3. Isso é porque ainda saí da BVMF3 sem ter uma relação risco-ganho tão favorável. Essa entrada em cima da Nato 3, eu resolvi ser um pouco mais ousado. Enfim, ativo, eu primeiramente busquei uma venda a favor da tendência. Mas essa venda resolveu não andar, vamos dizer assim. E aí rompeu aqui para cima. E dentro desse rompimento eu optei por comprar na expectativa de ter reversão dessa tendência de baixa de curto prazo. Então, enfim, entrei comprando em 28,75, essa foi a recomendação. Com stop em R$ 27,99 e desse stop em R$ 27,99, risco de 2,64%, aqui a mínima desse candle é 28,01, então abaixo da mínima desse candle. O objetivo dessa operação fica em 31,03. Outro ativo que a gente chegou a comentar a entrada no pregão de hoje foi a Lame 4. Lame 4 saiu ontem dela, uma ação devido a uma possibilidade de ter mais um ou dois candles aqui para baixo, e aí buscar uma compra mais abaixo na Lame 4, mas terminou não concretizando. Ela fechou no pregão ontem na máxima e hoje abriu rompendo essa máxima, fechando aqui rompendo aqui na abertura. Então acompanhei durante o dia todo a ação, que ela estava fazendo no decorrer do dia, e optei por essa compra aqui no rompimento da máxima do pregão, que era de 16,80. Então entrada em 16,81. Stop dessa operação localizado em R$ 16,35, então um pouco mais para baixo aqui, 16,35, e o objetivo, o risco de 2,74, objetivo em 18,19 para lojas americanas. Ativos que eu ainda vejo de forma interessante, a Rente 3 fez hoje um pivô de alta, ou seja, anulou a tendência também de baixa. Correções aí no gráfico intraday a partir do próximo pregão, eu ficaria mais interessado para a ponta compradora. Para quem gosta de operar rompimentos, superação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima desse candle, projeto esse candle aqui para cima para ter o ponto aí de objetivo dessa operação. É uma alternativa para quem opera rompimento. Eu vou estar de olho a partir do próximo pregão. A City 3 também é um pouco mais ousada, porque a tendência ali ainda está um pouco mais confusa, que é uma tendência de baixa, passando por uma baita lateralização, veio para cima dessa lateralização e está se sustentando acima. Então esse é o ponto positivo. Ativo apontando aqui para montar mais um pivô de alta. Gerou aqui a formação de fundo ascendente, respeitando toda a resistência que foi rompida anteriormente. Então é um papel que também me chama a atenção para avaliar o início do próximo pregão, na expectativa ainda de abrir uma compra nessa ação. TOTS 3. TOTS 3 é uma operação que a gente está em aberto, que eu cheguei até a comentar durante o vídeo chat, que se ela perdesse eram 36,52, alguma coisa assim, ou 36,57. Se ela perdesse a mínima do dia de hoje, seria mais para sair dessa posição comprada. Deu tempo ali de andar, não andou. Só que aí o leilão jogou essa ação simplesmente 1,17% para baixo. Tá?
Então vou estar de olho no próximo pregão, mas está mais para eu encerrar essa posição, seja com prejuízo, seja no 0 a 0, enfim, está mais para eu encerrar essa posição comprada em TOTS 3. E a outra Sambi 11. Sambi 11 a gente está comprado ainda nesse papel, a compra executada em 14,23, recomendação 14,25, fechou em 14,35, mas também está dando uma patinada aqui nessa zona de resistência do gráfico 60 minutos. É mais um ativo que eu vou estar atento no início do próximo pregão. Qualquer decisão de saída dessa posição comprada, eu vou estar informando junto à publicação, à recomendação feita dentro do Investmania. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até amanhã.